E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Leremos os versos 11 até 32. É um texto longo, mas conhecido, e nós temos certeza absoluta que Deus tem algo para nós na perspectiva da família, nesse texto aqui de Lucas 15. A partir do verso 11, Jesus contando uma parábola, dentro das três parábolas, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus a partir do verso 11 do capítulo 15. A palavra de Deus diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu e foi para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E se indignou. E ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens e com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, o Senhor é bom, eterno, santo, justo e misericordioso. O Senhor, de maneira tão maravilhosa, formou a família e tem sustentado a família também de maneira maravilhosa. Obrigado, Pai, pela bênção da existência da família, um núcleo tão importante na sociedade, no mundo. Que o Senhor continue abençoando, Pai, as nossas casas, as nossas famílias e nos ajudando em tudo, pois de Ti precisamos. Em nome de Jesus nós oramos, que o Espírito Santo fale conosco, tire de nós bloqueios, abra nossa mente e coração e fale conosco poderosamente nesta manhã para a Tua glória, louvor, para a honra do Teu nome. Amém, amém, amém. Na vida em família. Esse é o tema da nossa meditação. Na vida em família.
nessa viagem que eu fui, eu me lembro que passei pelas celas perguntando quem dentre as pessoas encarceradas era filho ou neto de pessoas cristãs. E mais uma vez eu fiquei assustado, porque é uma quantidade enorme de pessoas, filhos ou netos de pais cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, estavam encarcerados. Mas me chamou a atenção quando um homem estava com a sua face toda tatuada, estava deitado numa rede, pelo acúmulo de pessoas, estava deitado numa rede. E quando eu me aproximei e perguntei, e fiz essa pergunta, quem era filho ou neto de pessoas cristãs, famílias cristãs, eu nunca tive família. Eu nunca tive família. Sabe quando você faz uma pergunta, mas você não está esperando a resposta? Mas Deus dá a graça. E eu olhei para ele e falei, eu sinto muito, mas uma coisa é certa. Você pode ter uma família muito maior do que uma família nuclear na Terra. Porque a Bíblia diz que todos quantos recebem a Jesus se tornam filhos de Deus. E se você crê em Jesus, você se tornará filho de Deus e seremos irmãos em Cristo Jesus. Aí as lágrimas caíam de uma maneira que poucas vezes eu vi uma pessoa chorar assim. E disse, não sei mais se eu vou ver seu rosto, mas eu posso encontrar no céu, se você entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu nunca tive família. Quando eu saí dali, eu fiquei pensando, eu dou graças a Deus porque eu tive uma família. Porque eu tive uma família que passou por lutas. Eu lembro das lutas do meu pai andando a pé a noite toda para ir numa fazenda para pedir serviço e voltar, depois de um dia todo visitando famílias, pedindo trabalho nas fazendas, voltava a pé mais uma noite de viagem, ele e meu tio. Mas eu tive uma família. E dei graças a Deus porque nunca o pão faltou em casa. Eu nunca dormi uma noite com fome. Dei graças a Deus porque a família me introduziu para a Igreja de Cristo. Então, irmãos, essa expressão, eu nunca tive família, me fez agradecer a Deus pela família que Deus me deu. E quando estou longe da família por pregar o Evangelho, diz a Bíblia que nós vamos ter 100 vezes mais. E eu tenho 100 vezes mais. O texto que nós lemos, irmãos amados, fala de uma família. É a história de uma família. E cada família aqui representada tem a sua história. Eu aprendi a não julgar as pessoas. Eu estou aprendendo a cada dia a não julgar as pessoas, porque eu não sei qual a história de vida que tem por trás da existência dessa pessoa. Mas o texto fala de uma família, de uma casa, onde vivia uma família. Nela havia um pai e haviam dois filhos. Não é mencionado aqui nenhum outro membro, porque o que tem é suficiente para Jesus comunicar o que ele queria comunicar, e Jesus foi o maior comunicador de todos os tempos. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos amados, eu quero ler esse texto com os óculos da família, porque aqui nós percebemos, irmãos amados, que há uma mensagem para as famílias do mundo, a partir dessa história de Jesus. Na vida em família é o tema nosso, e em primeiro lugar, na vida em família, precisamos de alimento. Isso é importante. Na vida em família, nós precisamos de alimento. Porque vejam, irmãos amados, você pode perguntar, pastor, onde está isso no texto? Verso 17, o filho
diz: na casa do meu pai tem pão com fartura. Na casa de meu pai tem pão com fartura. Oh, irmãos amados, que bênção é saber que o texto fala de alimento em família. E a grande bênção é quando nós temos pão em casa. Eu não sei a sua história, não sei se você já passou necessidade, mas dizer para você que a grande bênção é a gente poder ter pão em casa, ter leite para os filhos, ter alimento para os filhos. Que bênção é quando não falta o pão na nossa casa, no dia a dia. Que bom é ter a geladeira cheia. E é bom quando a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Nem uma bênção quando a gente tem alimento em casa. Eu não sei se você, mas eu nunca dormi com o estômago roncando. Só uma vez, mas é porque eu fui pregar numa igreja e não me deram comida. Aí, irmãos, não vou falar, é uma cidade do Nordeste brasileiro. Não posso falar muito, né? Mas eu lembro que eu viajei de uma cidade para outra, para uma capital do Nordeste brasileiro, preguei numa igreja, fiquei esperando as pessoas me levarem para eu almoçar. Eu falei, vão me levar num restaurante, ou pelo menos vão me levar numa casa para eu comer, e nada, todo mundo foi se despedindo, mostrar o lugar onde eu ia dormir, e eu dormi lá no chão, num colchãozinho. Tá tudo bem, não tem problema, mas o problema é que o meu estômago estava com tanta fome, que o meu estômago queria comer o meu rim. E aí, irmãos amados, 2 colegas viriam de uma outra cidade, e a gente ia se encontrar. Eles viriam mais tarde, e quando eles chegaram, era por volta de 3 da manhã, e eu disse assim, eu estou com uma fome. Ele falou assim, olha, as irmãs daquela outra igreja lá mandaram um bolo, você quer? Eu falei, agora. Eu nunca agradeci a Deus por um bolo tão gostoso. Eu nem sei do que era o bolo, mas eu sei que eu dormi com o meu estômago cheinho. Queridos irmãos, na casa do meu pai tem pão com fartura. Eu vou dizer para os irmãos que eu acredito, irmãos, que a igreja precisa estar atenta para quem não tem o que comer. Eu acredito que quando a gente fala de família, a gente tem que pensar não somente nas famílias de classe média ou alta, mas a igreja de Cristo no mundo precisa descer para os lugares onde estão as famílias, nos patamares mais baixos da terra. De alguma maneira, a igreja precisa descer e chegar e ministrar famílias nos barracos, não somente nas mansões, porque se nas mansões precisa, nos barracos também. Ah, irmãos, que possa brotar na igreja de Cristo programas de desenvolvimento familiar para as famílias de baixa renda, para que também, por graça de Deus, todos possam ter acesso ao pão. E não vem dizer o pastor é comunista. Não, eu sou bíblico e cristão, porque eu acredito que todos precisam ter acesso ao pão. Oh, irmãos amados, que Deus nos ajude. Eu estou falando isso como alguém que numa ocasião visitando na cidade onde era pastor, uma família em uma favela, e eu me lembro que nós levamos uma cesta básica. E quando entregamos uma cesta básica naquele ambiente de extrema pobreza, eu me lembro que o homem da casa recebeu a cesta, a sua mulher começou a chorar, e eu perguntei por quê. Ela disse porque ele estava desempregado. E ele falou em tirar a vida porque não suportava ver os filhos não podendo comer. É uma realidade que talvez a gente não conheça, mas que existe, existe. E a igreja de Cristo não pode perder a graça de olhar também para as famílias necessitadas. Você pode dizer amém? Irmãos amados, e nesse contexto também, não está conosco, porque também a gente não faz o bem para que as pessoas venham para Cristo, a gente faz o bem porque tem que fazer o bem. Eu me lembro de uma criança aqui, que iria nascer aqui em Kearney. E quando a mãe voltasse do hospital, a família já teria sido despejada porque não tinha pagamento. A igreja se mobilizou, alguém pagou o aluguel dessa família. Quando a criança voltou, tinha o seu lugarzinho. Quantos aqui se lembram disso?
alguns se lembram. A bênção de ajudar e de cuidar de quem precisa, sem julgar, né? Para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nessa perspectiva de família, nós podemos afirmar que na vida em família precisamos de alimento, não é verdade? Ninguém vive de brisa. Precisamos de alimento. Na casa de meu pai tem pão com fartura. Verso 17. Mas, queridos, em segundo lugar, na vida em família podemos errar. Na vida em família podemos errar. Estamos sujeitos aos erros. Estamos sujeitos a decisões erradas, a atitudes erradas, a opções erradas, a escolhas erradas. E aqui diz que nessa família, um filho fez uma escolha errada. Um filho tomou uma decisão equivocada, chegou para o pai e falou: pai, eu quero a parte dos meus pertences, porque eu quero ir embora, eu quero conhecer o mundo. E o pai repartiu os bens. E ele foi, diz a Bíblia que ele foi para uma terra distante. Versos 13 e 14 nos falam sobre isso. Versos 3 e 4 nos diz isso. Aliás, 13 e 14. Observem aí. Passados não muitos dias, o mais moço deles, verso 12, disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele fez uma decisão errada. Ele tomou uma decisão errada. E, queridos irmãos, não precisa levantar a mão, mas alguém da sua família, não só a família nuclear, mas a família mais estendida, já fez uma besteira na vida? Porque as pessoas podem errar. Quantos casos de pessoas que erram em suas famílias? E diz aqui a palavra de Deus que ele começou a gastar dissolutamente, foi atrás de meretrizes, esbanjou, talvez não soube o quanto custou para o pai ganhar. E diz a Bíblia que ele perdeu tudo. Ele pisou no chiqueiro. Imagine isso, Jesus contando isso cercado de judeus, e fariseus, e religiosos. Jesus não era fraco, não. Jesus era Jesus e ponto final. Ele tem que colocar esse detalhe, porque para os judeus o porco é um animal impuro. Jesus diz que aquele moço desejou comer o que os porcos comiam, mas ninguém errada. Ele foi cuidar de porcos, a posição mais baixa no contexto judaico da época. Veja, queridos irmãos, essa história tem a ver com família. E aí a gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões. Cuidado com as decisões, cuidado com as seduções, cuidado com aquilo que aparece. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Então estejamos atentos para que as nossas decisões não venham a trazer lágrimas para as nossas. Seja em que área for da vida, ou na área da sexualidade, ou na área financeira, ou na área profissional. Vamos tomar cuidado para que a gente tenha boas decisões e boas escolhas onde quer que a gente esteja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Vejam, amados, irmãos queridos, ele desce para o lugar mais baixo que alguém podia descer. Agora você pergunta, isso acontece hoje? Diz a Bíblia que esse moço se arrependeu, chorou amargamente. E ele diz uma das frases mais difíceis de alguém dizer: eu pequei. Ele não ficou dando desculpas, porque a gente começa a dar desculpa, e as desculpas começaram lá no Éden.
Deus, quando o homem erra, a mulher erra, eles erram. Deus pergunta para o homem: o que é isso, fulano? Ele falou assim: foi a minha mulher. É a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é sua, o Senhor que me deu. Porque a gente nem sempre assume os nossos erros. A gente não é capaz de dizer: eu pequei, eu errei, perdão. É duro dizer isso, mas é transformador. Quantos maridos querem ouvir de suas mulheres: perdão, eu errei? Quantas mulheres querem ouvir de seus maridos: perdão, eu errei? Mas ele disse: eu pequei contra o céu e diante de ti, meu Pai. Olha que coisa maravilhosa é o arrependimento. Se ele errou, ele se arrependeu. E diz a Bíblia que ele foi abençoado nesse processo de arrependimento. Eu já vi arrependimento mudar a história de famílias. Irmãos amados, as pessoas podem errar. Estamos sujeitos aos erros. E a gente diz a Bíblia que a gente tem que olhar com simpatia o erro do irmão. Não é assim que a Bíblia diz? Não estou dizendo que você tem que concordar, mas você tem que entender que ser humano pode cair. Eu lembro de um pastor que dizia para mim assim: olha para Jesus, não olha para mim, porque eu posso errar. Ele me discipulou. Eu posso errar. E não é que ele errou. Ele brigou com o irmão dele um dia, deu um soco no irmão. Eu não sei qual é a razão, mas também não perguntei. Ele já está com Jesus. Mas deu um soco no irmão. Já pensou se eu estivesse idolatrando ele? Olha, esse daí é perfeito. Não é? Nós podemos errar. E diz a Bíblia que a gente tem que olhar os nossos caminhos, nossos passos, evitar algo que a gente faça e que possa trazer, às vezes, anos de dor e sofrimento para a nossa família. Você concorda com isso? Onde você está, tome cuidado. Além de que hoje, todo lugar que você está tem câmera por todo lado. Não, estou indo nessa direção aqui, vou fazer um negócio errado aqui. Eu tenho dito que a gente não é obrigado a dirigir. Mas se a gente tem autorização para dirigir, a gente tem que dirigir da melhor maneira possível. E ser cristão é assim. Nós não somos obrigados a sermos cristãos. Mas se somos, temos que andar de maneira digna de um cristão, que Deus tenha misericórdia de nós. Em primeiro lugar, na família podemos errar. Podemos errar. Que Deus nos livre do mal. Que Deus livre os nossos pés da queda. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Não é verdade? Podemos errar. Terceiro lugar, na vida em família, pessoas podem nos tratar mal. Porque ele se arrependeu. Ele errou, ele se humilhou, ele voltou para casa. Mas quando ele chega em casa, o irmão está ali. O irmão está trabalhando, chega, percebe algo novo na casa, diferente. O irmão que pecou, que errou, voltou, foi acolhido pelo pai. O pai falou: olha, você tem um anel no dedo, você tem sandálias nos pés, você tem roupa nova. E mais, sabe aquele novilho cevado? Porque para um pai é pai. Ele mandou matar o novilho cevado para fazer uma festa. E já vamos regozijar. Na família é possível ter festa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o irmão chega e fala assim: que é isso, pai? O senhor nunca me deu nenhum cabritinho. E aquele boi com aquela picanha? O senhor mandou matar para esse daí? Para fazer um churrasco com um funcionário, com todo mundo? Para esse daí que jogou tudo fora, que foi com meretriz, que fez coisa errada, que te abandonou, que deixou a gente numa pior, que a gente chorou por ele. Vejam, queridos, ele começa a tratar mal o irmão. Porque muitas vezes em família, ou por ciúme,
ou por sentimento de superioridade, por inveja, nós não tratamos bem os outros. Ou às vezes porque a gente é grosso mesmo. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Em casa. Mas também mulher grossa é duro de aguentar. E às vezes a gente não estende a mão para bater. Tomara que não, porque a violência doméstica está tomando uma proporção assustadora. A pandemia que eu diga, que o pessoal não estava acostumado a conviver junto, tiver que conviver junto. Quem estava tranquilo, bem, sobreviveu e aproveitou. Mas quem não estava acostumado a viver junto, tinha que conviver ali, criançada em casa. Teve muita família que rompeu por causa disso, porque não estava acostumada a conviver juntos. Então, cuidado como você trata as pessoas da sua família, irmãos. É sangue seu. Trate com amor. Não trate uma pessoa de maneira diferente da outra. Tem pais que erram. Eu e a Ana nunca tratamos um filho melhor que o outro. Porque a gente só tem um. Mas se você tem dois, toma cuidado. Para você não arrumar confusão. E depois, é possível amar todos igual. É possível amar de diferentes maneiras. Mas a todos igualmente. Cuidado para você não ter a preferência. É o titiquinho da mamãe. E a titiquinha olhando lá. Quando se trata filho de maneira diferente, dá problema. Olha o que o Jacó fez. Ele amava José mais que os outros. Os irmãos de José venderam ele. Resolveram o problema. Criaram outro. Mentiram para o pai. Porque nós somos chamados para tratar bem as pessoas dentro de casa. Diga para o Senhor, Jesus, urge que você vai tratar melhor quem está perto de você. Outra coisa. Se você trata mal a mulher, mas o dia que ela morrer, você vai ver a falta que vai fazer. E aí já não adianta mais. Se você trata mal o seu marido, o dia que ele faltar, você vai se perguntar, por que eu não fui mais doce? Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a tratar bem o outro. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Vamos pedir que a gente trate o outro bem. E mais, eu não vou falar muito mais sobre isso, mas dê atenção, dê atenção. Pregando numa determinada prisão, veio um moço e ficava me olhando. Onde eu estava, ele me acompanhava. Eu falei, o que esse moço quer? Aí, depois que terminou a pregação, eu estava ali, esperando antes de distribuir os livros, ele chegou e falou, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou, o senhor pode me dar um abraço? Eu falei, claro. Todo mundo ali. Nem é muito prudente fazer isso. Mas eu dei um abraço. Especialmente prisão feminina, eu fico à distância, longe. Aí eu dei um abraço nele, ele começou a chorar e falou, meu pai nunca me deu um abraço. 18 anos. Vamos pedir graça de Deus para que a gente trate bem. O irmão não tratou bem o filho que errou. Mas, na vida em família, em quarto e último lugar. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que na vida em família, perdão é indispensável. Perdão é indispensável. Na vida em família, perdão é indispensável. Vejam, irmãos amados, a bênção que foi o perdão. E aqui o pai representa a bênção do perdão. O filho errou, amargamente se arrependeu. Percebeu a burrada que fez, esse é o termo.
Ele percebeu a decisão errada, equivocada, os pés se corromperam, ele pisou nos terrenos proibidos, ele pecou, mas quebrantado, ele planejou voltar, e ele disse, quebrantado, eu vou encarar meu pai, eu vou para lá, eu vou pedir para o meu pai me tratar igual um trabalhador, não quero morar na casa grande, eu posso morar naquele barraquinho lá. E quando ele volta, o pai o percebe de longe, vai correndo, o abraça. E Jesus conta isso porque naquele contexto, homens com uma certa idade correrem não era muito comum, porque era uma atitude meio que vergonhosa. E o pai corre, abraça o filho, se lança no pescoço, enche o filho de beijo. E diz, filho, você voltou. O filho, pai, pequei contra ti, contra Deus, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai diz assim, filho, vem, você é meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. O pai já fala, vem filho, vamos trocar essa roupa fedida. Filho, eu vou colocar um anel no seu dedo, dizendo que você tem autoridade, você é meu filho, a nossa aliança. Filho, eu vou colocar uma sandália nos teus pés, porque agora eu quero que você caminhe por caminhos diferentes. O passado ficou para trás, agora tem um futuro que nos aguarda, juntos em família, vamos celebrar, filho! O filho nem acreditou com tanta bondade. Mas é isso também que Deus faz conosco, porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados, irmãos, caídos. Deus nos aconselhou, nos acompanhou, nos aconselhou, nos abençoou, nos ajudou, nos acolheu nele, e nele nós somos mais que vencedores. É o lugar de perdão. Eu vou, concluindo, dizer para os irmãos que em São Paulo, um homem estava vivendo debaixo de um viaduto em São Paulo. Já há tempo que ele tinha abandonado a família. Era um empresário muito bem sucedido. Viajava em vários lugares do mundo. Tinha muitos funcionários, uma empresa que ia bem, um homem muito centrado, responsável. Só que em uma viagem com amigos, um amigo disse, olha, você nunca provou? Prova cocaína. E o tonto provou. Ele provou. Aí começou a desmoronar o império que ele estava criando. Aí já usava tanto, que já não tinha mais condições de administrar a empresa começou a entrar em decadência. Aí a família começou a entrar em turbulência. Aí tentavam, internado várias vezes, não se recuperava. Foi para a rua, viver debaixo da ponte. Não porque a família expulsou, mas porque ele mesmo foi se afastando, se perdendo. Um dia a filha voltava da igreja, num domingo à noite em São Paulo, e viu o pai atravessando a rua, todo aos andrajos, todo em farrapos, como dizem, magro, barbudo, sem cuidado. A filha reconheceu, parou o carro, correu, falou, pai, sou eu. Pai viu a filha, abraçou a filha abraçou o pai, falou, pai, entra no carro aqui. Levou o carro, pai para casa. Aí teve paciência com o pai, ajudou. O pai, a essa altura, já estava tão quebrantado, querendo uma nova vida, uma oportunidade. A filha cuidou do pai, levou o pai para a igreja. O pai se converteu, restaurou a vida dele. Hoje ele é pastor de uma grande igreja em São Paulo. Porque, queridos, o perdão é bênção na família. O perdão é bênção na família. Peça a graça de Deus para que você perdoe. Porque Deus em Cristo te perdoou de coisas horríveis. Deus quer que a gente também perdoe. Perdoe quem se arrepende na sua casa. Porque o perdão é bênção. Eu quero concluir porque a gente não tem muito tempo mais, mas dizer para você,
concluindo essa mensagem, que Deus nos ajude para que a nossa família seja uma família vencedora. Não perfeita, porque família perfeita só lá no céu. Não é verdade? A gente é imperfeito. Que Deus abençoe nossa família, para que nossa família possa ter alimento no dia a dia, na vida diária, porque sem alimento é duro para a família, meus irmãos, não é verdade? Que Deus nos dê saúde para o trabalho, nos dê trabalho. Que nós possamos ter atitude de vigilância para não pecar. Mas se a gente errar, que Deus nos abençoe para que a gente fuja de continuar ali e que nos arrependamos diante de Deus. Mas o melhor é a gente não fazer bobagens que venham a destruir nossa família. Eu vou dizer uma coisa publicamente para os irmãos saberem como é que está o mundo aí fora. Eu nem falei para a Ana ainda. Mas vejam como o diabo é astuto. Eu estou no hotel, vou tomar café. E bem à frente, a pessoa que eu nunca vi na vida. Continuava o tempo todo. Cruzava a perna, descruzava a perna, eu desconfortável. Eu falei, o diabo é astuto. Sozinho no hotel, num lugar distante. Chamei o garçom e falei assim, olha, o senhor pode me dar um outro lugar? Ele falou, por quê? Eu falei, por razões pessoais. Aí eu fui para um outro lugar. Tomei meu café e fui para o quarto. Eu estou dizendo isso, irmãos, não é porque eu sou perfeito e eu não posso errar. Não, mas eu não devo errar. Porque Deus nos vê. Porque decisões erradas podem arrasar nossa casa, nosso ministério, nossa vida. E o inimigo quer isso, porque ele não quer paz na nossa casa, alegria, vitória nossa, ele não quer. Então a gente precisa fugir até da aparência do mal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou dizendo isso para que a gente possa ter atitude de vigilância na nossa vida. E ter amor capaz de perdoar. Porque se alguém na nossa família errou, a gente pode perdoar. A gente pode abençoar. Nem sempre é fácil, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a perdoar. E não precisa ficar jogando na cara de quem a gente perdoou. E pedir a Deus para que quem errou não erre mais. Ter ação que ajuda os mais fracos em casa. É essencial no dia a dia da família. Então liberte o seu coração. Liberte o seu coração. Liberte a sua vida. Não tenha ódio de ninguém nesse mundo, especialmente na sua família. Irmãos, eu fico às vezes meio pensando que às vezes eu já fiz casamento, que quando eu vou fazer o casamento é só amor daqui, benzinho daqui. De repente, parece que o que aconteceu com o amor? Parece que está na trincheira de guerra, vive guerreando. E aí os nomes de bichinho, gatinha, muda para nome ruim às vezes. Porque a gente precisa pedir graça de Deus para que a nossa casa não seja lugar de trincheiras, de guerra, mas o lugar da mesa da fraternidade. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós e cuide das nossas famílias. Família forte, igreja forte. Para a glória de Deus, que Deus nos abençoe. Os irmãos gostaram aí dos bichinhos, né? Foi gatinha, né? Vem cá, meu cachorrinho, né? Né? Que Deus nos ajude para cuidar bem da nossa casa. Porque Jesus quer ajudar você a cuidar. Em nome de Jesus, Deus abençoe nossa família.